Angeli. 10h42, estamos em contato com o professor José Antenor Pomilio, da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp, porque a Unicamp participará de um projeto para desenvolver motores elétricos para aviões. Isso ocorrerá em uma parceria entre a Universidade Estadual com o ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, a Embraer, por meio do Centro de Pesquisa em Engenharia. Esse projeto será criado com financiamento da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e o objetivo é preparar a mobilidade aérea de zero carbono. Professor, muito bom dia, obrigado por atender a CBN Campinas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os nossos ouvintes aqui, é um prazer falar com vocês. Professor, então, primeiramente, como que será esse projeto? Qual a participação da Unicamp exatamente? São 5 linhas de pesquisa e a Unicamp assume uma delas, relacionada à propulsão elétrica e eletrificação de aeronaves. O que é exatamente isso, professor? Exatamente. Bom, essa questão dos veículos elétricos em geral está colocado, né, para todos os modais de transporte. E a aviação não podia ficar de fora, né? Então, há uns 2 anos atrás, a Embraer, junto com o ITA, que é o seu parceiro natural, vamos dizer, né, a origem da Embraer está em pessoas formadas pelo ITA, né, que é uma iniciativa extremamente importante que o país teve ali nos anos 60 de criar uma escola para estudar aviação, né? Bom, então eles começaram a se preocupar com essa questão também de tornar o meio de transporte aéreo eletrificado como maneira de reduzir ou eliminar a emissão, né, de gases. Isso é um problema geral de todo o transporte, e começou a nascer essa ideia desse projeto. O ITA, que é uma escola excepcional, não há dúvida, no entanto, o foco deles sempre foi na eletrônica e foi na área de controle, não foi na parte de máquinas elétricas, de eletrônica de potência. Então, como obviamente não dá para fazer um veículo elétrico sem motores elétricos, e tem os sistemas de fornecimento de energia elétrica para essa propulsão, nós já tínhamos um contato anterior com o ITA, que foi muito proveitoso, coisa datada aí de uns 8 anos atrás, aí que nós começamos a trabalhar com eles, e aí eles pensaram, né, em nós, da Unicamp, da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, como um parceiro natural, né, para compor essa equipe, né, para poder trabalhar junto com todas essas outras linhas que você mencionou, né, que tem toda a estrutura do avião, toda a parte aerodinâmica que precisa ser toda revista, e nós entramos então com a nossa experiência, eu e outros colegas da faculdade, né, para colaborar nessa parte do motor elétrico, do sistema eletrônico de propulsão e com o sistema de fornecimento de energia para essa futura aeronave. E esse projeto, professor, quando que ele se iniciará de fato? Quanto tempo deve durar esse desenvolvimento? Qual que é a previsão de duração desse projeto? Tá. O Centro de Pesquisa em Engenharia é uma modalidade de financiamento à pesquisa que foi criado pela FAPESP, e ela é uma parceria entre a FAPESP e a Embraer, nesse caso, né? A FAPESP fornece recursos e a Embraer também. Cada uma delas coloca metade dos recursos, né? Então, isso é muito importante, porque também existe um interesse objetivo da Embraer nesse desenvolvimento, com participação de engenheiros da Embraer na equipe também. É um projeto inicialmente de 5 anos, podendo ser renovado por mais 5 anos, com financiamento FAPESP. A nossa ambição com a criação desse CPE, que é coordenada pelo professor Domingos Rade, do ITA, é que esse centro possa depois se tornar perene, que ele continue a existir, que ele tenha condição de manter suas atividades, né, mesmo depois que a PESP se desincumbir, né, do seu financiamento, que ele possa de fato se tornar um centro de geração de tecnologia, e aí possa existir por si, certo? Mas, em princípio, esse primeiro projeto inicial é de 5 anos, com previsão de início agora no segundo semestre deste ano. E como que é o projeto exatamente, professor? Ele é para aviões de decolagem horizontal, vertical?
Eu vi uma citação do senhor dizendo que vai ter mais de uma dezena de motores e vai ser bem diferente dos atuais turbo-hélices, né? Seria um avião com hélices. O senhor poderia explicar mais ou menos como seria isso? E dentro do projeto, nós estamos focalizando principalmente os veículos de decolagem horizontal, né, como os aviões convencionais. Certo? A Embraer, dentro da própria Embraer, ela tem uma linha de pesquisa na área dos aparelhos com decolagem vertical, né, mais semelhantes a um helicóptero, vamos dizer assim. Mas o nosso está mais nessa linha semelhante, em princípio, aos aviões convencionais. Num avião, mesmo num turbo-hélice, né, as potências das turbinas são muito elevadas, nós teríamos dificuldades de ter motores elétricos com a mesma potência, né, em função do fornecimento de energia, até porque a grande potência da aeronave ela é necessária apenas na decolagem. Né? Depois que o avião já decolou, né, já está em cruzeiro, a potência exigida é muito menor. Então essa ideia de ter uma quantidade de motores, né, acionando ali as suas hélices, ela vai ser determinada por essa necessidade de decolagem e depois, né, vários deles possivelmente até possam ser desligados, né, ou controlados de uma maneira a minimizar a demanda de potência. E essa é uma das grandes vantagens dos motores elétricos. Eles são muito mais eficientes energeticamente do que motores de combustão interna, né? Motores que queimam aí gasolina, querosene, seja o que for. Né? Então, existe uma expectativa de ter um ganho energético, ou seja, gastar muito menos energia para fazer esse avião voar em comparação com os veículos normais. Obviamente, nós temos uma restrição muito importante ainda, que vale para todos os veículos elétricos, que é o fornecimento dessa energia elétrica. Se ela vai vir de bateria, se ela vai vir do hidrogênio, de células a combustível, isso ainda está em discussão, né? Não é só aqui, o mundo inteiro está buscando isso, inclusive para veículos elétricos terrestres, vamos dizer assim. Então, essa é uma tecnologia que está em evolução, mas é um ponto ainda que deve sofrer mudanças ao longo dos anos. Por isso, o nosso foco inicial no projeto é na parte dos motores e da eletrônica para fornecer e para controlar esses motores. E principalmente na questão da segurança desse sistema. Porque se você está num veículo e você tem um problema, você vai para o acostamento. Né? Um avião não tem acostamento. Né? Então existe toda uma preocupação com a resiliência do sistema, com a capacidade do sistema se manter em operação adequada, segura, mesmo que uma ou outra parte do sistema, do motor, da eletrônica, tenha algum problema. Né? Então é um foco na detecção de falhas, na correção de falhas, né? E na eliminação de falhas. Né? Então a gente tem um foco muito grande, trabalhando junto com o colega Matheus Gisbrecht, que é especialista nessa área de falhas, o colega José Pissolato, que é especialista na parte de compatibilidade eletromagnética, né, para garantir que esse sistema elétrico e eletrônico funcione perfeitamente e que a gente possa voar com muita tranquilidade. E, professor, pelo menos a princípio, né, quando a gente começar a ter essa operação em voos comerciais, provavelmente seriam voos mais curtos, né, até por conta de uma autonomia mais baixa em comparação com aviões a combustão. A gente não dá para imaginar ainda, por exemplo, voos intercontinentais de 12 horas, pelo menos a princípio, né? Mas... Oi, pode falar. Não, eu ia dizer, imaginar a gente pode, mas elas não vão ser tão para breve, né? Exatamente por isso que você levantou. Quer dizer, as baterias que a gente dispõe hoje, quer dizer, que seria uma fonte mais óbvia para a alimentação também de um avião eletrificado, ainda não tem capacidade de acumular energia suficiente para trajetos mais longos. Então, nosso objetivo inicial é para aviação regional, vamos dizer assim, né? Voos ali de algumas poucas centenas de quilômetros, mas de qualquer forma já é um mercado importante, né? Que permitiria, por exemplo, trabalhar em pistas mais curtas, né? Pelas características da aeronave. Então, certamente, não dá num primeiro momento exatamente para atravessar o oceano, mas, por outro lado, pode abrir uma nova perspectiva de novos mercados,
né, que hoje, não, pelas características dos aviões atuais, não está disponível. Só para finalizar, professor, é possível imaginar o início da operação de aeronaves desse tipo para daqui quanto tempo, mais ou menos? 10, 20 anos? Quando que a gente pode imaginar isso, a gente vendo isso em operação? Olha, eu acho que como protótipos, em menos de 10 anos. Né? A questão disso num voo comercial envolve outros aspectos também, comerciais, econômicos, obviamente. Mas essa é uma linha de projeto que o mundo inteiro está trabalhando. Né? Então, o fato do Brasil começar agora, né, de nós, felizmente, no estado de São Paulo, podermos contar com o financiamento da FAPESP, isso é um momento extremamente oportuno, né? Então não estamos atrás de nenhum país no mundo nesse aspecto. Né? Então, a nossa expectativa dentro desse prazo de 5 anos é provar a viabilidade técnica desse método, né, de propulsão. Nosso objetivo não é daqui 5 anos ter um avião pronto. Né? O nosso objetivo é provar que a tecnologia é viável, né, que é possível construir, é possível ter segurança nesse sistema e talvez, né, na próxima etapa, nos anos seguintes, aí sim, chegar no desenvolvimento de um veículo mesmo, né, com todos os aspectos modernos aí da aviação, né, com controles inteligentes, com autonomia, né, de uma série de comandos. Então é um projeto muito ambicioso, uma participação fundamental, né, do ITA nesse desenvolvimento, né, e a gente está muito feliz de poder integrar essa equipe e colaborar com os nossos conhecimentos. Professor José Antenor Pomilio, da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp, muito obrigado por nos atender, explicar, né, como será a participação da Unicamp nesse projeto. Uma ótima quinta-feira para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço. 10h54.